de fazer até pelo comparativo, né, gente? A matéria anterior, a dignidade de uma classe trabalhadora que, sem o imposto de renda, consegue preservar um pouquinho mais de um quinhãozinho, né? Mas que já faz toda a diferença. Do outro lado, essa snob classe média que se vê como a intocada elite. Elite é a turma do Epstein, né? Elite é a turma do Epstein, mas essa turma do derredor do cão-orelha ali, se vê dessa forma, fala do cara como se ele fosse um assalariado a tom de deboche, coage as pessoas e tá vendo a justiça amparar. É tudo muito nojento, Portinho. A gente aproveita já para saudar a tua chegada aí. Salve, Suman, salve galera do chat, Regina Alves, Diana, Rosa, Encarnação. Não, perfeito esse paralelo aí que tu traz, né, Suman, em relação a essas duas pautas. Eu acho que é fundamental traçar esse paralelo, né? E isso aí tem que acender um farol, uma luz amarela, né, Suman, para nós da classe média, né, privilegiados e que temos filhos, né, Suman? Eu tô com um filho aí de 6 anos e eu encaixei aí o caramelo e o orelha em algumas atitudes do meu filho já, né? E, inclusive, estou conversando com ele, é fundamental a gente fazer esse... Claro que o meu filho não vai ser um adolescente como esses aí, né? Pela própria criação natural, pelos pais não serem deste campo nefasto aí, né? Como essa gente trouxe mal para o Brasil, né? Eu estava vendo no começo do programa o indígena evangélico, aquele... Pelo amor de Deus, o que é isso? Que distopia é essa que esses caras que saíram do esgoto criaram, né, Osmo? É uma coisa... E a gente não está conseguindo se livrar na velocidade que a gente queria, né, Osmo? Porque eu não sou desses pessimistas. Eu acho que a gente vem combatendo eles, vem diminuindo a força, a incidência desses discursos, dessa gente podre aí, mas na velocidade que a gente gostaria, não, né, Osmo? Eu sempre tenho falado aqui do Congresso, da eleição do Congresso que se aproxima aí, né? E que a minha expectativa é de que dos 90 deputados do esgoto, do PL, a gente tenha 50, 45, 50 nessa eleição. E eu já vou comemorar muito isso aí. Mesmo a gente ainda tendo 45, 50 lá dentro, né, Suma? Mas acho que a gente já vai ter que comemorar. E assim, né, Suma? Essa questão da redução do imposto de renda, o que eu acho que a gente precisa fazer, nós todos aí da classe trabalhadora, quem trabalha, quem é aposentado, o que cada um pode fazer nisso aqui, né, Suma? Porque eu vi aí, o Lula publicou, o governo publicou nas redes, o Haddad fez uma postagem, você já viu o seu contra-cheque hoje, né? Enfim, vai tendo uma comunicação do governo, que eu acho que podia ser melhor, né, Suma? Eu acho que o Haddad tinha que entrar em cadeia de rádio e televisão nesse momento. É uma oportunidade ímpar do Haddad entrar e ficar 5, 10 minutos ali fazendo o que essa jornalista fez. A professora de São Paulo vai ter 600 a mais no contra-cheque, a enfermeira que ganha 6 mil vai ter 1.000 e tantos, o cara que é bancário, que ganha 5 mil, vai ter 300, 400 reais a mais no contra-cheque. O Haddad tem que falar isso em cadeia de rádio e TV, né, Sum? Mas o que nós poderíamos fazer? Eu, a Diana, a Encarnação, a Regina, a Luciana, toda a galera que tá, a Maria Cristina, que está aqui conosco no chat, tem que perguntar para o coleguinha de trabalho. E aí, como é que está o teu contra-cheque? Entrou um troquinho a mais pela isenção do Lula? A isenção do Lula e do Haddad no imposto de renda, quanto que tu ganhou a mais? Pergunta ali para aquele coleguinha, ou ao vivo, ou no grupo de WhatsApp, né? Pergunta ali no grupo de WhatsApp dos vizinhos. E aí, pessoal, entrou um troquinho a mais com a isenção do Lula do imposto de renda? Né? Eu acho que seria legal, uma interessante propaganda, né, que a gente pode fazer neste momento, né, Suman? Suman, tu tocaste, eu entrei aqui para falar de uma coisa, acho que nem vou conseguir falar, tem 5 minutinhos aqui, e eu já entro ao vivo em seguida na TVRC, eu entrei para fazer esse jabá, mas para falar de um outro assunto aqui, mas eu não posso deixar de falar disso aqui, né, Suman? Caso Epstein, que tu trouxe aí, alguém já localizou algum socialista nessa lista aí? Porque eu estou perguntei em todas as redes. Líder do mundo islâmico.
Suma, eu perguntei em todas as redes da Voz Trabalhadora, postei lá, Twitter, Threads, tudo ali, né? Alguém tem algum socialista nessa lista? Me traga o nome. E aí veio assim, Bill Clinton, Bill Gates, sabe? Tem um socialista, tá, viu? É a morte do Fidel, o Epstein comemorando a morte do Fidel. Por que será, né? Mas tu sabe, Suma, que já está circulando a fake news do Fidel abraçado com a Epstein, fazendo festa e levando beijinho. Sabe quem é o culpado disso? O culpado disso não é nem a extrema-direita, é a mídia hegemônica, sabe por quê? Porque foi o Estadão, o Globo ou a Folha, eu nunca sei, porque para mim é a mesma coisa, eles escolheram uma foto do Epstein, não sei se você chegou a ver. Foi o Globo, tá com o boné com a estrela vermelha ali, que eu não sei a troco de quê, mas muito provavelmente até de tão irônico, com tanta foto do Epstein. Foto com o Trump, você pode escolher a rodo, ele tem um baú de foto que poderia botar. Não, vamos botar ele com a estrela vermelha num bonezinho a lá Fidel ali, para fazer uma semióticazinha. Eu vi isso, que canalice, né? Que canalice, né? Mas assim, né? O Epstein comemorando a morte do Fidel, Suma, como uma oportunidade de entrar na ilha, né? Quem sabe comprar uma agência de modelo na ilha, como ele queria comprar aqui no Brasil, para pegar elas mais caipirinhas, mais caipiras, né? As que querem ser modelo nas agências de modelagem, enfim, né? O Epstein falou isso lá nos arquivos dele. E o João Castro Rocha está trazendo uma questão interessante. O Bolsonaro é citado 74 vezes nesses arquivos, tá, pessoal? E aí o João Castro ele esclarece: nenhuma é por pedofilia, tá? Mas é porque a turma do Epstein, do Bannon e dos outros amiguchos ali fizeram de tudo para eleger o Bolsonaro em 2018. Tá lá nos arquivos do Epstein, né? Então, assim, né, Sum? Quem achar um socialista aí, mas socialista, tá, gente? Não vale o Chomsky, que é um social-democrata, é um intelectual legal, tudo, mas o Chomsky não é. O Chomsky é o mais próximo que tem de socialista ali, tá? Mas ele não é socialista, nunca foi. Inclusive, tem alguns textos aí anticomunistas, o senhor Chomsky, tá? Mas é um cara que eu gosto, tudo, um grande intelectual, né? Agora, o Bill Clinton, o Obama, é piada, né? Mas assim, Suma, qual é o tema que me fez entrar aqui rapidamente? Já vamos deixar o spoiler para sexta-feira, né? Aliás, sexta-feira tem muito tema, né, Suma? O programa umas 3 horas antes, né? O Brasil esse ano acabou com aquela história que o ano começa depois do carnaval, né? Não tem mais isso aí, acabou, né? Não temos mais essa folga até o carnaval. Mas assim, Suma, um tema que eu queria trazer é o seguinte, ó, adiantar. Alerta, turma! A Globo voltou a falar do déficit previdenciário, hein? No Jornal Nacional, em reportagem de mais de 10 minutos. Tá? Quem é que a Globo ouviu para falar de déficit, Suma? Presidente do INSS na desgestão, no desgoverno Bolsonaro. O cara que era o presidente do Instituto, quando se desregulamentou totalmente a questão dos descontos e que permitiu a maior fraude contra aposentados. Esse cara é ouvido e fala uns 2 minutos numa matéria no Jornal Nacional sobre o atraso, entre aspas, que é o déficit, a vinculação ao salário mínimo dos benefícios. Tá? Depois a Rede Globo traz 2 especialistas do mercado para falar do rombo do INSS, do déficit do INSS, aqueles fantasmas da Globo, né? E não houve nenhum líder sindical, nenhum presidente de associação de aposentados, não houve porque eles destruiriam com o fantasma do déficit, né, Sum? E assim, só para deixar claro para a turma aqui, ó, não existe déficit do Previdência e nunca existirá déficit. O INSS não é compatível, a Previdência Social não é compatível com esse elemento capitalista que é déficit e superávit. Não existe essa discussão, não pode existir. Ela existe porque o mercado é perverso, porque a Rede Globo, como assessora do mercado, como braço midiático do mercado, coloca na nossa casa, na sala da nossa casa, na mesa de jantar da nossa casa, essa discussão.
né? E assim, para encerrar, pessoal, isso aqui, ó, vamos atentar para o seguinte, ó, pessoal. Sempre que a Rede Globo falar em rombo do governo, em corte de gastos, vamos ter presente o seguinte, três seguintes elementos, tá, pessoal? Os três maiores gastos do orçamento federal brasileiro. Serviço da dívida pública, mais de 1 trilhão, é os juros de 15% esse, tá? Se o juro baixasse de 15% para 7%, a gente reduziria ali, ó, 550 bilhões de gastos no orçamento com Bolsa Banqueiro. Então, serviço da dívida pública, 1 trilhão, isenções fiscais para empresas que geram pouquíssimos empregos, as que geram, tem algumas que nem geram emprego, é 800 bilhões, tá, pessoal? E o plano safra dos latifundiários está em torno de 500, 550 bilhões. Só esses três elementos, pessoal, comem aí, ó, quase 60% do nosso orçamento. Então, toda vez que a Rede Globo vier com esse papo furado de rombo das contas, de corte de gastos, tem que questionar isso. E esses três elementos, quando é que nós vamos conversar sobre isso? Basicamente é isso, tá, Suman? Satisfação. Muito bom. Então, reforça o chamado para a turma aí, Portinho. Sexta-feira, né? Sexta-feira estaremos aqui, né? Eu e o Suman numa ampla resenha, né? Temos muito assunto aí, Tem Banco Master, tem CPI do INSS. Mais Epstein, até lá também, né? Epstein, vai surgir mais coisas ali do Epstein, né? Avanços do governo Lula, né? Enfim, sexta-feira, então, teremos um bate-papo. E agora eu tô saio daqui, entro lá com meu camarada Gilbert Martins para repercutir vários temas aí. Eu vi que o Gilbert botou na capa lá, Suman, o Nicolas, aquela de Santa Catarina lá, que usa trancinha nazi. E o título ali deixa eu até ver o título, se são 28 ou 34 que votaram contra o gás do povo, né? Contra o Nicolas se orgulhando. O Nicolas se orgulhando. Que bom que eles fazem esse tipo de coisa para a gente poder fazer o contraponto, botar quem são essas figuras. Já te digo aqui, ó, Portinho, na mídia Ninja, rodei hoje pela manhã lá no DCM, tem um corte, um trecho já do pastor Henrique Vieira, dando justamente esse laço neles lá, dos que votaram contra o gás do povo, e no mesmo corte o Ivan Valente cita nome por nome, faz questão de dizer, ó, vamos deixar claro aqui quem são o nome dos inimigos do povo, nome por nome, é só, cara, parece assim, ó, parece aqueles filmes do Batman, quando abre o asilo Arkham, assim, e sai aqueles bandidos tudo, é só os peso pesado do Congresso que votaram contra, impressionante, cara. O cara faz caminhada, né, pela liberdade, tal, toda aquela cantilena, e na semana seguinte vai lá no Congresso e vota contra o gás do povo, né? É esse tipo de gente que a gente está tentando retirar da vida pública brasileira na política, né, Suman? É importante. Que consigamos. Então tá, Portinho, você e Gilbert, a partir de agora, então, pessoal, migra para lá, e sexta-feira estamos de volta. Grande abraço, Luiz Portinho. Valeu, Suman. Valeu. Gente, olha só, antes da gente fechar o programa, quero reforçar, né? Você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Os 3 passos aqui que são quase que, né, imediatos aí da nossa relação para construir esse espaço, que é um espaço necessário, né, para o desdobramento da pauta do interesse da classe trabalhadora. Veja que hoje falamos aí da isenção de imposto de renda, falamos do caso do cão orelha, falamos também de um corte aí com João César de Castro Rocha e Tiago Lacerda, na entrevista que fiz domingo sobre Nicolas Ferreira e esse perfil aí que Portinho e Gilbert vão desdobrar a partir de agora lá no TV Resistência. Então quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, deixar aquele tchau e amanhã às 2 da tarde eu estou de volta. Tchau, tchau.